Olá, está começando mais um Ambiente por Inteiro pela TV Unimap. O estado de São Paulo vem sofrendo com o risco de falta de água nos últimos meses. O sistema Cantareira, que é o principal responsável pelo seu abastecimento, está em níveis alarmantes, preocupando o governo, empresas e a própria população. E para falar sobre o tema, o convidado desta edição é o professor Paulo Afonso Leme Machado, uma das maiores autoridades em direito ambiental do mundo e escritor do livro Direito Ambiental Brasileiro, entre outros títulos. O sistema Cantareira, ele foi formulado e levado à execução na década de 70. E numa época em que não se consultava a população. O sistema Cantareira leva águas das bacias do rio Piracicaba e de outras duas bacias para São Paulo. O que esse sistema ele não segue a linha normal da gravidade. Isto é, para essas águas poderem ir para São Paulo, elas são bombeadas para uma outra represa fora do sistema da bacia PCJ. A outorga, em geral, independente de ser no sistema Cantareira ou não, esse nome foi previsto pela Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, de 1997. É uma autorização para usar as águas. E ela tem os três objetivos: controlar a qualidade da água, controlar a quantidade da água e tornar efetivo o exercício dos direitos de acesso à água. De acordo com Leme Machado, o problema de falta de água vai além da estiagem. Eu acredito que a situação de carência, de falta de água que nós estamos vivendo neste ano de 2014 não pode ser atribuída só à estiagem. A estiagem, a falta de investimentos em novos reservatórios e também a uma ação da população. A água, se está sendo tão desperdiçada, é porque está sendo barata. Então, precisa haver controle nos preços, porque a água tem um preço, só não deve ter preço para as pessoas miseráveis, mas os outros, todos que podem pagar, devem pagar. E, por isso, não deve ser usada para lavar calçadas, não deve ser usada para desperdiçando em hábitos pessoais de higiene. Todo mundo deve ter higiene, evidentemente, mas deve ser controlado para não desperdiçar. Mas qual o papel das autoridades do meio jurídico e também da Sabesp quando se trata de água? Nós podemos estar orgulhosos aqui na nossa bacia pela ação dos promotores de justiça e dos procuradores da República, ambos do Ministério Público, um Ministério Público do Estado de São Paulo e outro Ministério Público Federal, que estão agindo no interesse da população, estão vigilantes, como é o dever constitucional deles. E acredito que eles devam fazer isso diante da Sabesp, quer dizer, exigir em matéria administrativa, através de recomendações e, se necessário, através dos meios judiciais, ação civil pública. Às vezes, erradamente, se diz a Sabesp é que cuida das águas do estado de São Paulo. Não é isso. Ela cuida dos lugares em que os municípios confiaram a ela a coleta da água, a captação, o tratamento e a distribuição de água. Em Piracicaba, por exemplo, a Sabesp não opera. É a SEMAI, que é um órgão público municipal. Diversas normas foram fixadas na outorga de 2004, porém, várias medidas ainda não foram tomadas pela Sabesp. A Lei 9.433, de 1997, eu cito para cada um que ele pode conferir, ela tem um máximo do prazo da outorga, que é de 35 anos. Então, nesse sentido, ela pode ser menos, não pode ser mais o prazo de autorização para a outorga. A outorga visa isso, como eu já disse, nesse sentido de fazer com que todos possam aceder à água. Então, o órgão que vai distribuir as águas tem a obrigação de cumprir o que o Comitê de Bacia Hidrográfica fala. Por isso que é importante situar a posição do Comitê de Bacia, que eu gostaria, numa outra pergunta, de falar. Mas nesse sentido é que
a Sabesp, em relação ao sistema Cantareira, tem que seguir as diretrizes, as normas fixadas nesse momento pela outorga que foi concedida em 2004, que previa diversas medidas, inclusive de captação de água, de armazenamento, que é o que consta pelas denúncias que eu tenho lido, não estão sendo cumpridas. O Comitê das Bacias PCJ é peça fundamental na renovação da outorga do sistema Cantareira, que acontece no fim de 2014. O comitê tem uma parte de órgãos públicos, que não pode ser mais do que a metade, pela lei. Artigo 39, parágrafo 1º. Eu digo isso porque é importante que nós, sociedade civil, tenhamos presença e os usuários de águas. Então, é por isso que nós temos que estar presentes e não deixar só prefeitos que estão no mesmo partido que o governo fiquem donos do comitê. Por quê? Porque é preciso reivindicar, é preciso exigir com educação, com gentileza, mas com firmeza, porque a água é um bem de todos. O professor ressalta ainda a questão da divisão feita da água entre o sistema que abastece São Paulo e os municípios que integram a bacia. A média que estava 33 metros cúbicos para o sistema de São Paulo e 3 metros cúbicos no normal, subindo, negociado para 4, para 5, é muito pouco para toda essa bacia, que pega Campinas, Americana, Piracicaba. Não dá chance do desenvolvimento sustentável. Quer dizer, nós ficamos parados no tempo, quando a água é nossa com prioridade. Porque alguém já me perguntou, como é que o senhor sabe que é nossa? Porque tem um artigo 22 que diz que tudo que se recebe na bacia hidrográfica tem que reverter com prioridade. Então o termo prioridade não é exclusão de ninguém, mas primeiro os que estão na bacia devem receber a água. E depois, sobrando, bem administrada a água aqui, teremos maior alegria em compartilhar essa água. Atitude e conscientização na hora de votar são fatores indispensáveis para a preservação dos tão valiosos recursos naturais. Faça a sua parte. Todos nós precisamos de água. Acho que todos sabem que nós não conseguiremos passar 3 dias sem uma gota d'água. Então nós estamos vivendo problemas? Estamos. Mas o que tem que despertar em nós é o seguinte, que cada um de nós, em qualquer situação de trabalho, de cultura, de profissão, pode estar agindo dentro dos órgãos, dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica e também votando conscientemente nesse ano de eleição para saber quais são os compromissos que os candidatos têm com o meio ambiente, não só em matéria de água, como de poluição do ar, como poluição de resíduos sólidos do lixo, como é que ele trata a fauna e a flora dessa região, do Brasil e do planeta. E esse foi mais um programa Ambiente por Inteiro. Espero que vocês tenham gostado e se quiserem conferir as edições anteriores, é só entrar no canal da TV Unimap no YouTube, que aparece aqui no seu vídeo, ou acessar a página da TV Unimap no Facebook. Muito obrigado e até a próxima.